Depois das 6 a gente fala boa noite, né? Mas é que sol aqui ainda fica estranho, né? A gente segue no boa tarde. Oi, Raquel, Vanessa, tudo bem? Ana, Danilo, sejam bem-vindos. Quem mais? Quem mais tá por aí? Vamos ver quem tá chegando. Daniela tá por aí também. Vamos lá, vamos chamando o pessoal para essa live. Nossa quinta live dessa série nova que nós começamos. Agora sempre de segunda a sexta às 18. Vladimir, seja bem-vindo. Sara, seja bem-vinda. Everton, e aí, tudo bem? Quem mais? Humberto tá por aqui também. Marise já está. Não sei, Dara tá por aí. Aí já tá escurinho, é? Não, aqui ainda não. A gente tá no claro aqui ainda. Quem mais? Olha só. Avelino, bem-vindo. Tivemos hoje uma entrevista, tá? Eu quero partir dessa entrevista para tratar do tema de hoje. Eu acho que vocês vão gostar. Nós tivemos hoje uma entrevista, né, do ator Reinaldo Gianecchini. Essa entrevista, eu não sei qual foi o veículo original que publicou a entrevista, mas parece que foi para o jornal o Globo. Não foi revista, foi para o jornal. Viva a nossa live de todo dia, isso mesmo. Dia de São Francisco de Assis, diga-se de passagem, né? São Francisco, rogai por nós. Então, o tema vai partir dessa entrevista do Reinaldo Gianecchini, tá ok? Tá no YouTube já, Marise, é de ontem. E o Reinaldo Gianecchini disse para o jornal o Globo que ele já teve relações com homens, né? Assumiu-se ali, bissexual, pelo visto, e que ele teve relações com homens já. Então, do momento em que eu li a manchete dessa revista, que eu vi assim no Instagram, passando timeline no Instagram, o jornal publicou. No momento que eu vi essa manchete, eu me perguntei: quantas pessoas devem ter ficado chocadas com essa revelação do Gianecchini? Eu arrisco dizer que a minha mãe, né, que acreditava que o sujeito, o rapaz, era um varão mesmo, a moda antiga, né? Brincadeiras à parte, porque eu brincava com isso, falava isso já há muito tempo, falava, olha, Gianecchini, ele tem realmente, parece ser que não gosta muito aí de mulher, não é muita praia dele, eu dizia isso, né? E o pessoal achava que era implicância minha. Mas brincadeiras familiares à parte, eu não estou aqui para discutir sexualidade ou homossexualidade do Gianecchini, isto não é assunto, né? Simplesmente isso não é assunto. Aliás, a sexualidade de alguém não deveria ser assunto público, né? Assunto assim de discussão em TV ou debates, né, sobre o que alguém faz, né, sexualmente. Isso para mim realmente não vale uma live, não vale o assunto. Mas então por que eu estou falando do Reinaldo Gianecchini, meu Deus do céu? O que me causa essa entrevista do Gianecchini? Essa entrevista dele me causa o seguinte: olha, eu lembro de uma frase de um filósofo antigo chamado Plotino, tá? De inspiração platônica, inclusive. E o Plotino dizia: aquilo que parece é. Tá entendendo? Aquilo que parece é. Então, partindo dessa confissão do ator Reinaldo Gianecchini, em que não nos interessa o que ele confessa, não nos interessa a vida sexual dele em medida alguma, em parte alguma eu quero saber o que ele faz, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, mas já que ele revelou isso e quis falar da própria sexualidade, e eu me lembrei que eu sempre acreditei que ele era mesmo gay, homossexual ou bissexual, que para mim aquilo era uma evidência, bastava olhar para ele, eu lembrei dessa frase: aquilo que parece é. E nós vivemos um tempo, pessoal, que fica nos dizendo, né, reiteradamente, que não se julga pela aparência. Na verdade, olha, eu acredito que todo mundo que tem a minha idade, um pouco mais que a minha, um pouco menos que a minha também, pessoal aí da geração de 80 e 90, cresceu ouvindo isso, né? Não julga as aparências, não julga as aparências, não julga as aparências. Pois olha, o Plotino, filósofo antigo, então vem dizer o contrário. Sim, as aparências podem ser julgadas, porque é claro que as aparências falam de algo da essência. Tá entendendo? Então a nossa discussão aqui hoje não é sobre a sexualidade do rapaz. A nossa discussão aqui hoje é sobre aparência e essência, tá? Então vejam só, eu posso dizer
que a aparência, portanto, aquilo que está em atualização, sendo percebido, aparência é isso, aquilo que está em atualização sendo percebido. Nós temos uma série de coisas dentro de nós que não estão sendo atualizadas, por isso não podem ser percebidas, tá? Pelos sentidos. Então há coisas dentro de mim, enfim, capacidades, predisposições, algum talento para alguma coisa, que eu posso, por exemplo, não estar exercitando aquilo, não estar realizando aquilo, então aquilo está mais virtual dentro de mim e não está aparente. Tá ok? Nós somos feitos disso, né? De coisas aparentes, patentes e um círculo, como chamaria Julián Marías, um círculo de latência. Aquilo que a gente não capta com os sentidos, que a gente até pode supor, em alguma medida, sim, a gente pode supor, porque a gente capta a realidade inteira do outro, mas a gente não tem como confirmar com os sentidos, né? Porque não está na aparência, né? Tá virtual, por exemplo, está na latência. Então nós temos as duas coisas, temos aquilo que está apenas como virtual dentro de nós, apenas como possível, e temos aquilo que está sendo atualizado naquele momento, naquele instante. E essas coisas, quando são atualizadas, especialmente se elas se referem a modos de pensar e de agir, a comportamento, elas são percebidas pelo outro, elas são percebidas por quem está olhando para mim. Então, não sei se vocês sabem, aproveitando, né, aqui na esteira da entrevista do ator, já foi publicado, já foram publicadas, né, pesquisas que revelam que a homossexualidade pode ser percebida nas expressões do rosto. Tá? Por quê? Porque é predisposição genética? Não, eu não acredito que a homossexualidade seja uma questão genética. Tá? Eu acredito mais na questão comportamental, apesar de genética abrir sim predisposições. Isso é Zonde, que não vai dar tempo de falar aqui também, tá? Terapia de destino familiar. Uma outra live a gente fala do Zonde. Senão é muito assunto e eu quero ser bem específico no que eu estou falando aqui. Então já foram publicadas pesquisas mostrando isso. A homossexualidade está no rosto. Em que sentido que ela está no rosto? Olha, as expressões que eu faço, as coisas que eu penso e que geram em mim microexpressões no meu rosto, acabam sendo tão repetidas que confirmam-se nas minhas expressões. Ou seja, as expressões do meu rosto acabam revelando atualmente aquilo que nos tempos anteriores eu acabei pensando e exprimindo. Mesmo que eu tenha expressado por 1/1000 de segundo. Está entendendo? Por 1/1000 de segundo. Porque existe um negócio chamado microexpressão. Aqueles pequeníssimos movimentos de rosto, movimentos de face, que você faz inconscientemente. Que você, quando, por exemplo, vai mentir, faz um pequeno movimento aqui perto da boca. Que é imperceptível, assim, no dia a dia. Só se alguém for muito treinado para ficar olhando isso. Tem até uma série que os americanos produziram chamada Lie to Me. Lie to Me. Assistam essa série. É um sujeito especialista em microexpressões. Coisas que você percebe só analisando, né, os pequenos movimentos do rosto do sujeito. Agora, tenta imaginar um sujeito que tende a ficar, que é muito severo, que é muito rígido, que é muito bravo, que é muito ruim também. Ele costuma fazer certas expressões do rosto. Essas expressões do rosto vão ficando atualizadas por repetição, elas atualizam na face. A face vai ficando, entre aspas, com o formato daqueles sentimentos que ao sentir ele acaba expressando no rosto. Então um sujeito que é homossexual, um sujeito que é gay, sente atração por alguém do mesmo sexo, ele deve sentir, portanto, determinadas coisas quando vê alguém do mesmo sexo, assim como o hétero sente quando vê alguém do sexo oposto, e deve ter suas microexpressões. Isso aqui agora eu estou falando de suposições, tá? Microexpressões que, reiteradas vezes sendo expressadas, porque foram sentidas, acabam sim dando um formato na face do sujeito. As expressões dele ganham uma forma de tanto ver, de tanto pensar numa determinada coisa. Tá entendendo? As expressões e atos são os signos da psique. Signo no sentido de... signo, não no sentido de significado, né? Mas no sentido de parte aparente, né? De demonstração, sim, Everton, tá? Então, as microexpressões, elas são signos, são demonstrações do que nós estamos pensando e atualizando no nosso rosto. Veja, Julián Marías dizia, o rosto revela
onde o ser vem. Eu posso entender, né? Eu jamais confundo uma pessoa pelo rosto, eu confundo pelo corpo, por exemplo. Rolê Marias dá exatamente esse exemplo, tá? Então, eu vejo alguém lá longe, vejo um corpo passando e tenho a impressão de ser a minha irmã, né? Eu não vi ainda o rosto, então eu posso confundi-la com outras meninas. Tá entendendo? Aí quando ela se aproxima eu consigo identificar o rosto, tenho certeza que é minha irmã. O rosto, diz William Marias, é onde a pessoa está vindo. Olha que maravilha. É onde a pessoa está vindo, é no rosto. Você olha para alguém, você consegue... É que nós não fazemos isso porque nós não exercitamos a consciência sobre essas informações que estão nas pessoas, que estão aqui em ato, atualizadas. Mas se você começar a treinar isso daí, como eu tenho que treinar, porque eu realizo atendimentos individuais, porque eu trabalho com isso, eu acabo treinando essa coisa de prestar atenção mesmo, sabe? No olhar, no rosto de alguém, daquela pessoa que está falando comigo, por exemplo, no atendimento. Então, nós acabamos apresentando no nosso rosto e na postura corporal como um todo, nos nossos gestos, etc. Nós acabamos apresentando o que está em ato, o que está atualizado do nosso ser. Tem um monte de coisa que está tá virtual, está apenas como possível, e tem aquelas que eu estou pensando mais, sentindo mais, fazendo mais. Então essas estão atualizadas e estão aqui. Basta olhar para mim. Então quando eu digo aquilo que parece julgar as aparências tem sentido, é porque a aparência nunca vai contra a essência. Jamais. Vocês estão entendendo? A não ser que você, antes de sair de casa, você simule a sua aparência. Mas você teria que ser um psico para fazer isso. Porque simular a roupa, o estilo, é uma coisa. Agora, simular as expressões do rosto o tempo inteiro, simular, isso aí você está entendendo o grau de controle doentio, demoníaco que você tem que ter de você para fazer uma coisa dessa? Desculpa pela tá travando aqui, mas é que a internet aqui em casa hoje não está muito legal, tá? Mas depois eu baixo aqui e ponho no YouTube, vocês podem assistir ela sem interrupções. Então vocês estão entendendo isso aqui? Nós, eu perdi aqui meu fio da meada, hein? O que eu tinha falado antes desse comentário? Tá. Então nós podemos julgar a aparência, sim. Nós podemos fazer pequenos julgamentos, sim. Em que sentido? No sentido de que a aparência sempre expressa um aspecto da essência. Eu posso confundir aparência e essência? Não. O outro é aquilo que ele está mostrando aparentemente? Não. Ele não é só aquilo. Então, deu para entender? Ele não é só aquilo. Aquilo é uma parte dele, mas é uma parte dele, sim senhor, sim senhora. Então, a gente se confunde com as aparências. As aparências enganam. Engano trouxa. Engano quem não presta atenção. As aparências, como eu disse, a aparência só pode te enganar se o dono da aparência for um psico. Ok? Um psicopata. Se ele conseguir ludibriar primeiro ele mesmo, as próprias expressões para ludibriar você. Se ele tiver esse grau de controle das próprias expressões, da própria postura. Mas se ele é um ser humano normal, desavisado nesse sentido, que não fica pensando, o que será que o meu rosto está dizendo agora? Se é uma pessoa normal, a expressão do corpo dele, a postura, o rosto, o gesto, a voz, vão falar dele, vão revelar dele. Tem aquele famoso livro, né, da década de 80, eu acho, que nos cursos de educação física foi muito estudado, O Corpo Fala. Então, é óbvio que fala. Então eu não posso confundir a aparência com a essência, mas a aparência é um modo de entrada na essência. Pelo amor de Deus, é uma coisa óbvia. Tá? Então chega lá uma pessoa, por exemplo, toda bem arrumada, toda engravatada, toda formal no estilo, no jeito de ser, fala com formalidade, usa até a segunda pessoa do singular e do plural. Vós, tu, se dirige a mim sempre respeitosamente e não é um psicopata, essa seriedade, essa rigidez da pessoa, essa postura toda, diz algo sobre a essência dela. Meu Deus do céu, e o contrário é a mesma coisa. Chega um riponga na minha frente, senta de chinelo e bermuda para ser atendido por mim, aquilo diz algo da essência do cara. Eu vou reduzir ele, aquela bermuda e aquela camiseta de regata, que nenhum homem com mais de 16 anos deveria jamais usar? Não, eu não vou confundi-lo com aquilo, mas aquilo é a porta de entrada para a essência.
Tá? Exatamente, Diego Hipólito, tô aqui revelando que eu sou gay. Mas o meu amigo, quem é que não sabia de uma coisa dessa? Até teu cachorro devia saber uma coisa dessa. Então, Reinaldo Giannichini, já transei com homens. Mas, gente, me desculpa lá, mas você prestou atenção no Giannichini? Você olhou 2 minutos para ele? Você veria aquela homossexualidade toda ali, entendeu? Tá no jeito do cara, tá no gesto dele, tá no jeito que o cara fala, que o cara gesticula, que o cara trata até mulher, que o cara encosta na atriz da novela. Tá claro que o sujeito não é muito daquilo, entendeu? É uma coisa assim, você presta atenção, pelo amor de Deus. Então, é óbvio que a nossa aparência revela partes da essência. Por favor, entendem? Então você saiba que a sua aparência, aquilo que você manifesta porque está em atualização em você, diz algo sobre você, sim senhora. Vamos julgar a mulherada que só usa roupa curta. Vamos julgar, sim senhor. Vamos julgar moralmente? Não. Você não tem nenhuma licença, nenhum direito para fazer um julgamento moral, porque você não paga as contas dela, certo? Você não tem que fazer julgamento moral. Aliás, julgamento moral não me interessa. Eu não estou nem aí, mais uma vez, porque o Diego Hipólito ou o Reinaldo Giannichini fazem na cama, ou fazem no quarto, etc e tal. Mas eu posso sim saber algo sobre aquela pessoa pela roupa que ela usa. É óbvio, gente. Se ela não está usando aquilo só por um dia, se ela não é uma psycho, como eu brinquei, posso saber mais sobre ela ao olhar o jeito que ela se veste, o jeito que ela senta, a postura dela. Então, o pessoal exagerou nessa coisa de postura, exagerou em tempos passados? Exagerou. Houve uma tentativa até de coibir manifestações naturais do corpo, né? A própria educação burguesa tentou nivelar todo mundo para o mesmo jeitinho de ser. A mulher só podia sentar de um jeito, tinha que usar espartilho. O pessoal exagerou? Sim, exagerou. O pessoal fez umas cagadas nessa área? Fez umas cagadas, né? Tivemos alguns problemas com isso. Mas, é verdade ou não é verdade que aquilo que parece é? Grande parte das vezes é verdade, sim, tá? Então, grande parte porque às vezes o cara está manifestando uma coisa ali, tá? Que é provisória, tá? É um negócio, não é um traço de personalidade, mas é um negócio bem provisório. Vocês querem que eu dê um exemplo? Quando aquele ator Marcelo Serrado interpretou um personagem que era um gay, o Clô, eu acho, Clô, não sei. Não assisti a novela, tá? Mas eu vi entrevista dele. E ele chegou até a falar já sobre isso. Ele ficou tantos meses fazendo aquilo que por uns meses ele ainda tinha trejeitos do personagem. Olha que interessante. O pessoal ainda tinha trejeitos. Porque é um troço que fica ali, né? Você atualiza tanto um negócio dentro de você que aquele negócio fica se manifestando por um tempo. Você está entendendo? Demorou para o cara se livrar daquilo, né? Porque aquilo não era ele, tá? Não estou falando que aquilo era ruim, estou falando que aquilo não era ele, tá bom? Ele não era daquele jeito. Ele fez aquilo para assumir o personagem. Então, você fala, sua boca fala, o seu coração está cheio, né? Você manifesta no seu gesto, na sua postura, aquilo que você é. Então, volto a dizer, aquilo que parece é uma aparência, é a porta de entrada para a essência, porque afinal de contas é tudo que eu tenho para os meus sentidos serem chamados a compreender aquela coisa ou aquela pessoa. Eu não tenho, o pessoal tá pegando pesado aqui nos comentários, né? Estão tirando sarro de alguém aqui. De quem que vocês estão tirando? Do Everton, né? Ô Everton, que isso? Coitado do Everton, vamos parar de sacanagem com ele. Mas se ele usa regata, pode sacanear assim. Então, quando os sentidos são as minhas armas, são os meus únicos recursos para captar as coisas aqui na vida. Ou seja, as aparências. E então, ao prestar atenção na aparência, eu posso ter um conhecimento da essência, que é uma coisa muito difícil, né? É muito difícil você conhecer a essência. A gente está indo aí quase que para a metafísica, então. Mas as aparências são um convite para que você preste atenção depois na essência. Tá entendendo? Então, a minha lata importa ou não importa? Lógico que importa. A minha aparência importa ou não importa? Lógico que importa. Minha aparência diz algo sobre mim. Se eu sou um desleixado, se eu sou uma pessoa cuidadosa, é óbvio. Eu vou dizer para vocês, trabalhando, atendendo pessoas e tal, eu dificilmente, para não dizer nunca, hein, porque eu sei que vai parecer bem pretensioso, errei em relação a alguém após ter feito um julgamento de aparência. Eu geralmente acerto. Então, acerto por quê? Porque eu li esse negócio do Plotino, eu li Russell, tá? Eu li o Julián Marías, ou seja, eu sei que toda pessoa é o que ela manifesta e o que está oculto. Ela é a patência e a latência.
Mas eu sei que a patência é a fala atual de um ser, que inclui patência e latência. Deu para entender isso aqui agora? Inclui tudo, tá? Então, olha lá para aquele teu vizinho, tá? Olha bem para ele, ó, se parece minha amiga, tá? Talvez ele não saiba, mas é, entendeu? Tem muita gente também que não sabe, mas é aquela coisa, onde é que foi parar, né? Se eu já falei numa live uns dias atrás que o homem é marcado desde sempre, né? Os caracteres, né, distintivos do homem estão relacionados à força, à virilidade. Então essa força, a virilidade tem que se manifestar de alguma maneira na aparência do sujeito. Seja porque ele é forte fisicamente, seja porque ele é forte psiquicamente, porque ele é forte existencialmente. Aquilo tem que aparecer no cara, não importando a sexualidade do sujeito. Então se você vê o jeitinho fraco, mole, né, bunda mole, com perdão da expressão, olha, tira teu cavalo daí, viu? Mulher, tira teu cavalo daí. É só isso que eu tenho para dizer. Deixa o homem ser feliz com outros homens e tira teu cavalo da chuva, tá? Então não vai nessa. Então essa galerinha aí muito influenciada, né, por alguns digital influencers novinhos, essa almarada que cuida demais da aparência, que cuida demais, que cuida disso e que quer estar na moda, quer estar sempre muito bem arrumadinho, não quer ter barriga. Ô gente, vamos parar com isso daí, pelo amor de Deus. Isso aqui não tem nada de retrógrado do que eu estou falando. Ai meu Deus, como você é arcaico. Não tem nada a ver. Eu estou querendo apenas dizer o seguinte, olha, tudo que você faz, que você gera em ato, revela uma coisa da tua essência. Tudo que você traz para a aparência está manifestando algo da tua essência. Uma preocupação exagerada com a própria aparência não coaduna com virilidade, com força. Não coaduna. Vamos combinar? Não combina, gente. Entendeu? Então assim, homem, tem que ser um homem das cavernas, tem que andar peludo, não tem que se preocupar com nada. Não, eu não estou dizendo isso. Existe bom senso, né, gente? Existe bom senso. O homem moderno não tem que ser um homem das cavernas. Mas ele também não precisa, né, fazer certas concessões de virilidade. Não, é bom não fazer concessões de virilidade, se ele realmente quer atualizar a essência masculina. Vocês estão entendendo? Se ele quer atualizar a essência masculina, é bom que ele não faça certas concessões. Tá entendendo? Então assim, ó, o sujeito fica lá, enchendo o saco da namorada dele, por causa disso, por causa daquilo, do corpo, isso, olha, barriga, isso aqui, tanquinho, Pô, o cara, é só isso que preocupa ele? Pelo amor de Deus, manda catar coquinho também, tá? Tá bom, mulherada? Então deixa o cara ser feliz com outro cara, pronto, né? Ele tá precisando que você dê o pé na bunda e ele tome coragem. Ok? Então era isso, pessoal. Olha, aquilo que parece eu parti hoje de uma situação real do dia, a entrevista do Gianecchini, não porque nos interessa o que ele revelou, mas apenas a título de exemplo, de que aquilo que eu percebia dele, que acho que muita gente, né, a maioria do pessoal acordado percebia, era no final das contas, tá vendo? Ele não era um macho alfa, ele não era. Ele é um sujeito aí que gosta de experimentar outras coisas e tá bom, ele que seja feliz. Mas é aquilo que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Acho que terminou por hoje, hein? Dei o recado, né? Era esse o meu recado. Pessoal, obrigado, Anne, obrigado, te adoro. Obrigado, Raquel. Olha, um abração para vocês. Terminamos nossa primeira semana de live, né? E voltamos. Esse tema rende muita conversa ainda, tá? Prometo voltar para isso daqui, para que o pessoal não fique com interpretações erradas e também não leia tudo de maneira ideológica, né? Vamos abrir um pouco a mente também, né? E entender que o que eu fiz aqui foi uma exposição filosófica usando de um exemplo do dia, que no caso aqui era o do Reinaldo Gianecchini. Tá bem? Então é isso. Cuidem das suas aparências. Prestem atenção nelas e nas aparências dos outros e o que elas revelam da essência. Tchau, tchau e bom fim de semana. Sextou, galera.